Olá! Ato Bolsonaro Nunca Mais leva a população às ruas em diversas cidades brasileiras em protesto contra o aumento dos preços e os escândalos de corrupção do governo de Bolsonaro. Decisão do STJ valida a Lei Maria da Penha para o caso de violência contra mulheres trans. E veja também, análise de Aldo Fornazieri, cientista político que, em conversa com Afonso Bezerra, avalia o contexto político atual e as eleições 2022. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta segunda-feira está começando agora. Central do Brasil. No sábado, dia 29 de abril, movimentos populares, partidos de oposição, centrais sindicais e sociedade civil realizaram mais uma mobilização nacional com o tema Bolsonaro Nunca Mais. Os atos que aconteceram em mais de 10 capitais e em algumas cidades do interior e tiveram como pauta central a denúncia no aumento dos preços dos alimentos, do gás de cozinha, dos combustíveis e a cobrança por investigação dos casos de corrupção do governo de Bolsonaro. Rio de Janeiro, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Maranhão e Sergipe são alguns dos estados que participaram dos atos. Hashtag Fora Bolsonaro e hashtag Bolsonaro Nunca Mais esteve estampado em faixas e cartazes, além do grito do povo. Bom, hoje é segunda-feira, dia da análise política feita pelo colunista Miguel Stedley. Mais uma vez, ele fala sobre a conjuntura a respeito das eleições de 2022 e o perigo do clima do já ganhou, baseado nas pesquisas de intenção de voto, acomodação da esquerda e articulações estratégicas do governo de Bolsonaro, que não param. Embarque imediato. Nada pior para a esquerda que o clima de já ganhou para as eleições presidenciais. E nos últimos dias, Bolsonaro tem demonstrado que tem força suficiente para ir ao segundo turno. Primeiro, conseguiu coesionar e fortalecer sua base parlamentar, o suficiente para garantir vitórias como derrubar a urgência da votação do projeto contra as fake news ou acelerar a tramitação de projetos golpistas, como o projeto que impõe o semipresidencialismo sem plebiscito. Além disso, a aliança com o Centrão permanece sólida, o que garante estrutura para a campanha eleitoral. E as denúncias de corrupção do MEC têm revelado que o Ministério serve para irrigar dinheiro para aliados eleitorais de evangélicos e do Centrão, nas prefeituras e nos municípios. Bolsonaro tem crescido entre os eleitores de direita arrependidos que voltaram a apoiá-lo por fracasso da segunda via de direita. E o seu desempenho melhorou também onde chega o Auxílio Brasil. Os escândalos do MEC também revelam a letargia em que se meteu a esquerda, que prefere deixar o assunto para o TCU ou para uma possível CPI. Derrotar o fascismo é a tarefa mais importante dos últimos anos, e ela não pode fracassar pelos pecados da soberba ou da preguiça. Bom, na terça-feira, dia 5 de abril, o Superior Tribunal de Justiça definiu que para casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais, pode-se aplicar a Lei Maria da Penha. A sexta turma do STJ decidiu por unanimidade que caso uma mulher transgênero seja agredida pelo pai, a lei poderá ser validada. O ministro Rogério Schietti, relator do caso, ressaltou que a lei não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas exige apenas que a vítima seja mulher. Ele mencionou ainda que o Brasil responde por 38,2% dos homicídios contra pessoas trans no mundo. Em reportagem, Vanessa Nakassato traz mais detalhes sobre esse assunto. Nacional. A presidenta da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Keila Simpson Souza, ressalta que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de incluir mulheres transexuais na Lei Maria da Penha é a vitória de um pedido reivindicado há anos. A inclusão aconteceu após o julgamento do processo de uma transexual contra o pai, que a agredia todos os dias dentro de casa. Tem uma importância bem significativa. Primeiro porque vai ajudar sobremaneira muitos casos de violência e violações que acabavam e que eram naturalizados, porque as pessoas trans, por sofrerem essas violências, achavam muito natural a família expulsar de casa, a família violentar e bater. Então, as pessoas nem se davam conta de que aquilo que a família estava colocando para ela era uma violência, era uma violação.
Para Keila, a aplicação da Lei Maria da Penha para transexuais é tardia. Além dessas mulheres terem participado da construção do texto no início dos anos 2000, Keila lembra que a lei se refere à violência baseada no gênero e não no sexo biológico. A gente não está aqui querendo comparar mulheridades, a gente quer apenas dizer que nós queremos os nossos direitos respeitados também enquanto mulher, enquanto ser humano, que tira esse genital que está tão presente na vida das pessoas, porque quando o Superior Tribunal de Justiça diz que independente da redesignação genital de qualquer pessoa, que deve prevalecer é o que a pessoa determina que é. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não é uma decisão vinculante. Isso significa que juízes até podem decidir de forma contrária, mas abre a possibilidade de recurso no STJ, que, se acionado em algum processo, vai manter a aplicabilidade da lei. Segundo a bacharel em Direito e cofundadora do coletivo amazônico Lesbitrans, Dandara Hudson, este é o primeiro passo rumo a uma lei permanente. Todo o judiciário agora, das instâncias inferiores, das instâncias superiores, vão passar a dialogar, a ponderar suas decisões, a ponderar seu encaminhamento, porque antes era um caminho direto de negação. Agora nós não estamos nesse caminho direto de negação. Agora temos uma decisão que tem que parar, ela não é obrigatória, mas ela obriga a parar e refletir. Ela obriga o próprio judiciário a parar e refletir em si mesmo. A Lei Maria da Penha para as transexuais já está em vigor e ela é aplicada em casos de violência doméstica ou familiar, seja ela verbal, física ou psicológica. Bom, nos últimos dias temos acompanhado novas articulações políticas visando as eleições de 2022. Diante desse quadro, é preciso que os eleitores entendam a importância da consciência política, sobretudo para perceber qual candidato se aproxima às necessidades básicas e urgentes de uma população sedenta por trabalho, renda, moradia e dignidade. A entrevista central de hoje é com o Aldo Fornazieri, cientista político. Quem conversa com Afonso Bezerra analisa a formação das candidaturas presenciais e os números das pesquisas eleitorais. É com você, Afonso. Entrevista Central. Olá, recebemos agora o cientista político Aldo Fornazieri. Nosso assunto é a conjuntura política, o clima das candidaturas presidenciais, o que as pesquisas apontam e as previsões para a eleição de outubro. Como vai, professor? Ano bem decisivo, não é? Olá, tudo bem, com certeza. Quer dizer, temos pela frente um ano de eleições polarizadas, né? Ainda existem bastante indefinições, porque o cenário eleitoral ainda não está definido. Eu acho que tem toda essa questão da terceira via, né, que aparentemente não está conseguindo se acertar em torno de um candidato único. Professor, terminou agora em abril o prazo para as desincompatibilizações, né, o que desenha os principais ou prováveis candidatos. Ao que indica, teremos uma eleição polarizada entre o Lula e o Bolsonaro. Do ponto de vista histórico do país, né, o que significa esta nova disputa entre dois polos? Eu acho que essa situação ela configura um cenário que se criou nos últimos tempos, não só no Brasil, mas em outros países. Quer dizer, que foi a emergência de uma nova direita. Vemos isso no Brexit, determinou a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, eleição do Trump, eleições de outros líderes mundo afora, como o Viktor Orbán na Hungria. Vemos ontem mesmo o fenômeno de um forte crescimento da Marine Le Pen na França e o Bolsonaro aqui em 2018. Então, um contexto. Esse contexto ele continua, quer dizer, eu acho assim que tem dois grandes fatores que determinam essa eleição. Em primeiro lugar, a singularidade do Lula, né? Quer dizer, que é o fator decisivo dessa eleição, o fato dele ter se recolocado no jogo político a partir da anulação dos processos, o fato dele ter sido ser um ex-presidente muito bem avaliado, e o movimento ao centro que ele fez. Na sexta-feira, o PSB indicou o nome do ex-governador Geraldo Alckmin para a composição da chapa com o Lula, né, como candidato a vice-presidente. Em análise tática e eleitoral, como é que o senhor compreende e explica esta aliança? Em primeiro lugar, nós temos que saber quem é o Lula e quem é o PT de modo geral, né? Quer dizer, o Lula tem uma história de diálogo e conciliação, né?
Então, não se poderia esperar outro movimento. E o PT também, quer dizer, nos seus governos foi um partido que integrou setores de centro, setores de direita e assim por diante. Agora, veja o seguinte, quer dizer, por outro lado, é necessário perceber a inteligência estratégica do Lula. Por quê? Porque o Lula percebeu que essa eleição aqui vai ser definida pelo eleitor de centro. O eleitor de extrema-direita já é capturado pelo Bolsonaro, o eleitor de esquerda, de centro-esquerda e esquerda é capturado pelo Lula, e isso até inviabilizou uma candidatura do PSOL. Aí, então, quem decide essa eleição? O eleitor de centro. Ao colocar Alckmin vice, em primeiro lugar, nós temos que ver fundamentalmente o papel político que o Alckmin cumpre. Então, ele é uma linha de barragem para impedir perdas do Lula. O presidente Jair Bolsonaro está recuperando algum fôlego nas pesquisas, né, após meses seguidos de queda de popularidade. Esse movimento, professor, tende a permanecer nos próximos meses? Eu acho que o eleitor percebeu, e o eleitor que não quer votar no Lula percebeu que não há uma alternativa ao Bolsonaro. O fato de que um candidato da chamada terceira via não se viabilizou. Se um candidato tivesse se viabilizado, eu acredito que o Bolsonaro não teria sido tanto. E, nesse sentido, eu penso que é interessante para as forças progressistas, para a candidatura Lula e assim por diante, que se viabilize algum candidato do centro, né, da chamada terceira via, com algum potencial de voto. Os movimentos populares ocuparam as ruas no último sábado, dia 9, protestando contra o aumento do custo de vida, né? Como é que o senhor entende que o tema da economia deve atravessar o debate eleitoral e a própria decisão do eleitor? Eu entendo que a questão da economia vai ser a questão que vai polarizar a disputa, né? Principalmente pela situação trágica que o Brasil vive, né? Quer dizer, nós temos um desemprego muito alto, gente passando fome, as ruas das grandes cidades cheias de gente que não consegue mais pagar a moradia, né? Sem tetos, a perda do poder de compra dos salários, da renda, né? Quer dizer, todos os dias saem notícias sobre isso, e uma elevada inflação. Acabamos de conversar com o professor e cientista político Aldo Fornazieri. Muito obrigado, professor, pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço e é um prazer conversar com vocês. Emília, voltamos com você aí no estúdio. Bom, Diálogos Contemporâneos é um ciclo de palestras que promete despertar reflexões profundas sobre novas perspectivas para o país a partir dos saberes e obras literárias de escritores e escritoras brasileiros. O evento, realizado em Brasília, propõe indagações como o que esperar do Brasil no futuro, como lidar com questões num país diverso e desigual, quais os obstáculos para reinventar um país mais inclusivo. A ideia do projeto literário é trazer para perto do público um painel de debates, discussões e reflexões para estimular o pensamento crítico sobre a realidade da vida, do Brasil e do mundo. A Cléria Costa é produtora do evento e reforça o convite. Parada Cultural. Eu sou Cléria Costa, sou produtora do Diálogos Contemporâneos, um evento que traz escritores brasileiros de renome até você. Nessa edição, contamos com nomes como Ayrton Krenak, Mari Del Priori, Preta Ferreira, Fabrício Carpinejar, Tony Bellotto, Sérgio Vaz, Viviane Mosé, entre outros. Os nossos encontros serão no Espaço Cultural do Liberty Mall, às segundas e terças, sempre às 19 horas. Vamos debater juntos temas relevantes para a vida, para o Brasil e para o mundo. Esperamos você lá. Siga-nos em nossas redes sociais. Amigos Cult, Facebook, Instagram, Twitter. Já aguardamos vocês. Bom, e para acompanhar a transição de Diálogos Contemporâneos, basta acessar o canal do YouTube, Associação Amigos do Cinema e da Cultura. A partir do dia 18 de abril, já é possível acompanhar a transmissão ao vivo do evento. Bom, o Programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.